Bom, gente, hoje nós vamos fazer uma aplicação de um exercício da lei de Coulomb, tá? O que é a lei de Coulomb? A lei de Coulomb, ela diz que a força que atua entre duas cargas elétricas, pode ser um próton, um elétron, um elétron, um elétron, muitos elétrons, muitos prótons, muitos elétrons. Ela é proporcional ao produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Ora, você pode me questionar agora, mas professor, é difícil guardar essa fórmula. Bom, pensa assim, à medida que eu afasto as cargas, a força entre elas vai diminuir, né? Então, por isso que a distância aparece aqui embaixo, né? Sobre as cargas. Eu tenho que ter duas cargas para ver uma força entre elas. Se eu tiver só uma quantidade de carga, eu vou ter só um campo elétrico, não vou ter uma força. Só um campo elétrico gerado ali em torno, tá? Então, depende das duas cargas também. Agora, você tem que lembrar que é o produto, não é a soma, não é a subtração. É o produto das cargas, tá? E tem essa constante aqui, que é sempre dada, a constante do meio, né? Onde estão inseridas as cargas. E lembrar também que a distância é ao quadrado, tá? Bom, muito bem. Nós vamos usar também a força centrífuga, tá? O que é a força centrífuga? Eu já falei sobre ela quando eu passei as leis de Newton, né? Um exemplo é a Lua, os corpos em órbita, né? Você tem uma força puxando o corpo para fora, que é a força centrífuga, e uma força puxando o corpo para dentro, que é a força da gravidade. Então, exemplo, Terra, Lua, né? Terra, Lua. A Lua, ela é puxada pela Terra por uma força chamada força da gravidade. Mas tem outra força chamada força centrífuga que puxa o corpo para fora. Essa força, ela depende da velocidade. Quanto mais veloz o corpo for, maior será essa força, tá? Depende da velocidade. Só que a velocidade ao quadrado, tá? E diminui com a distância também. Com a distância, com o raio, né? O raio, aqui, ó, tá? A distância entre um corpo e o outro. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar sobre o átomo de hidrogênio, e descobrir a velocidade clássica, que seria a velocidade, mas a velocidade do átomo se não houvesse a mecânica quântica, mas existe a mecânica quântica, e portanto essa velocidade não é a real, é só uma velocidade teórica que à medida que o tempo passou, descobriu-se que era errada, né? Mas lá no início do século XX, final do século XIX, eles não conheciam bem o funcionamento do átomo. O átomo era considerado, sabia-se que era feito de prótons, agora deixa eu apagar, sabia que era feito de prótons e elétrons, né? E que, para ter estabilidade, porque uma partícula atrai a outra, para ter estabilidade, os átomos teriam que estar todos misturados, assim. Por isso que surgiu o modelo de pudim de passas que você vê lá na química, né? Então, depois
com a experiência de Rutherford, uma das experiências mais significativas de toda a ciência ao longo do tempo, né? Descobriu-se que o próton ele estaria lá no centro, no núcleo, e o elétron girando. Ora, mas como é que você coloca um próton, tudo bem, mas como é que você coloca vários prótons lá naquele núcleo e ele o núcleo não se desfaz, né? Porque se tem próton repelindo o próton, ó, aparece uma força, carga do próton, carga do próton, parece uma força que quebraria o núcleo, né? Depois descobriu-se que também teria outra partícula no núcleo chamada nêutron que traria a estabilidade. Aí surgiu a física nuclear, a força nuclear, tá? Que anula essa força aqui. Bom, mas não é isso que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar sobre descobrir a velocidade de translação do elétron em torno do próton no átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio tem um próton aqui, um elétron girando, tá? É o átomo mais simples da natureza, tá? Bom, se ele tivesse parado, apareceria uma força. Essa força existe, chamada força de Coulomb, que atrairia o elétron para o núcleo, para o próton, né? Mas ele está girando. Então, se ele está girando, aparece essa outra força, né? Essa força aqui, pessoal, ela é uma força que aparece somente por causa da lei da inércia. Todo o corpo tende a tentar seguir em linha reta, mas existe uma outra força, força de Coulomb, que não deixa. Então, essa força quer seguir em linha reta. Então, aparece essa força centrífuga, tá? Muito bem. Então tá, eu tenho duas cargas. Deixa eu desenhar mais para cima. Duas cargas. Um próton, um elétron. O elétron está girando em torno do núcleo, né? Então, ó, eu tenho uma força puxando, que é a força de Coulomb, e uma força puxando ao contrário, que é a força centrífuga, né? Bom, se uma for maior que a outra, o elétron vai fazer um movimento espiral, né? E sair do núcleo se essa força for maior que essa. E cair no núcleo se essa força for maior que essa, né? Mas não, essas forças são iguais. Então, ó, se são iguais, eu posso escrever, ó, força de Coulomb igual a força centrífuga, né? Bom, mas a força de Coulomb é K. Bom, gente, aqui eu estou trabalhando no vácuo, né? Entre o elétron e o próton, aqui, ó, não existe nada. Então, esse K é a constante que vale 9 vezes 10 elevado a 9 newton por metro quadrado por Coulomb quadrado, tá? Então, 9 vezes 10 elevado a 9. K vezes Q1 vezes Q2, que é a carga do próton, carga do elétron. No caso aqui eu só tenho um próton. Essa quantidade é de um próton. Essa quantidade é de um elétron. Então, vale carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Força centrífuga é essa aqui, ó, massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Bom, mas o raio e a distância aqui, ó, é a mesma. Então, esse raio é o mesmo que essa distância é o mesmo que esse raio. Eu poderia até trocar esse R por D.
né? Vamos trocar para não confundir vocês. Vamos pôr essa distância aqui, que seria essa distância aqui, ó, tá? Essa distância aqui. Distância entre uma partícula e outra. Bom, então vamos substituir os valores agora. 9 vezes 10 elevado a 9 vezes... Bom, o Q1 vamos supor que é o próton. Vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vezes o Q2. Gente, ó, o Q2 valeria menos carga negativa, né? Porque é elétron. Só que nós vamos usar um módulo, tá? Eu poderia até colocar aqui, ó, módulo das cargas. Não importa o sinal, tá? Então, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, dividido por d ao quadrado. D é a distância. Ora, é a distância é o raio do átomo de hidrogênio, que é 5,3. Olha, eu vou cortar, gente, ó. D, aqui tem 2D, d ao quadrado é d vezes d, né? Então, vou cortar. Cortei um d com um d aqui. Vai sobrar só um d aqui, né? 5,3 vezes 10 elevado a menos 11 metro, né? Esse valor aqui. Bom, a massa do elétron é o elétron que está girando, então é a massa dele. A massa do elétron é aproximadamente 9 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas, tá? Vezes v quadrado, é a velocidade ao quadrado. Bom, vou passar esse termo, tá multiplicando, passa dividindo. Esse 9 eu posso cortar com esse, ó, tá? Então, vou eliminar ele. Fica assim, ó. Nossa, você pode me questionar agora. Nossa, que difícil fazer essa conta. Não é tão difícil assim, gente. Porque eu tenho potências de base iguais, né? Eu uso as propriedades lá da potenciação. Produto de potência de mesma base, conservo a base e somo ou subtraio os expoentes, né? Então, ó, vai ficar, vou cortar esse 9 com esse 9 aqui, vai ficar 10 elevado a 9 vezes 1,6 vezes 1,6 dá 2,56, tá? Vezes 10 elevado a menos 19 vezes 10 elevado a menos 19 sobre 5,3 vezes 10 elevado a menos 11. Esse 9 eu cortei, vai sobrar esse 10 aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 31, igual v quadrado. Bom, 2,56 dividido por 5,3 dá 0,48. Agora vamos somar os expoentes aqui, ó. 9 menos 19 dá menos 10. Menos 10 menos 19 dá menos 29. Então fica assim, ó. Esse eu vou dividir com esse aqui, ó. Então dá 0,48 vezes 10 elevado a menos 29 vezes... Aqui, pessoal, 10 a menos 11 vezes 10 a menos 31 dá 10 a menos 42. Só que eu vou passar ele para cima. É a terceira propriedade da potenciação. Quando inverto uma potência, ela muda de sinal do expoente. Aqui é negativo, ó. Passa para cima, vira positivo. Igual a v quadrado. Bom, aqui, gente, ó, 42 menos
29 vai dar 13. Só que eu vou pegar 10 elevado a 13. Só que eu vou pegar um 10 desse aqui. É 10 vezes 10 vezes 10, 13 vezes, né? Eu vou pegar um 10 desse aqui e só para andar com uma casa, transformar essa potência em potência de 10, notação científica, né? Então vai ficar assim, ó. V quadrado igual a 4,8 vezes 10 elevado a 12. Conserva o sinal do maior, que é 42, né? Eu peguei um 10, aqui vai dar 13, ó. 10 elevado a 13. Só que eu peguei um 10 aqui e joguei aqui, ó. Ficou 4,8, tá? Bom, só que eu não quero V quadrado, gente. Eu quero achar o V, não o V quadrado. Então eu tenho que tirar a raiz daqui. Tirando raiz, ficou meio apertado aqui, mas vamos fazer assim, ó. V igual raiz de 4,8 e raiz de 10 a 12. Raiz de 10 a 12 é 10 a 6, né? Lembra, ó, raiz de 10 elevado a 12 é igual a 10 elevado a 12. Aqui é 2, né? Então você passa aqui, ó, dividindo aqui, né? Então dá 10 elevado a 6. Então fica 10 elevado a 6. E raiz de 4,8 então dá, ó. Vamos deixar em termos de raiz mesmo, né? V igual a 4, raiz de 4,8 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo, tá? Metros por segundo. Depois vocês podem até resolver esse 4,8, mas o que importa mesmo é essa potência 10 elevado a 6 metros por segundo. 10 elevado a 6 metros por segundo é 10 seguido, é 1 seguido de 6 zeros, que dá 100 mil, né? Não, 1 milhão. 1 milhão de metros por segundo. 1 milhão de metros por segundo vezes esse 4,8 aqui, ó, tá? Esse valor, depois, experimentalmente, descobriram que não era realmente esse valor que era o certo, né? Então, ainda questionou-se ainda mais a física clássica, né? Já havia um monte de questionamento, mas esse aqui é só mais um peteco ali esse aqui no começo lá do século 20, né? Aí descobriu-se que o elétron, na verdade, não era uma partícula. Ele se comportava ora como partícula, ora como uma onda, né? Que é o surgimento da mecânica quântica. Bom, espero que tenham entendido. Muito obrigado. Qualquer coisa, me questiona aí, me pergunte aí na página aí do YouTube, tá? Obrigado.